Algo está mudando. Relatórios secretos estão vindo à tona. Militares admitem encontros inexplicáveis. Objetos cruzam nosso sistema solar vindos de outro lugar da galáxia. E o céu nunca esteve tão observado. Se todos esses eventos forem peças do mesmo quebra-cabeça, então talvez estejamos vivendo o início da maior revelação da história humana. Documentos que não eram para existir durante décadas, governos negaram qualquer envolvimento com fenômenos extraterrestres. Mas documentos vazados e relatórios oficiais mudaram o discurso. Audiências públicas revelaram que existem objetos realizando manobras impossíveis para a tecnologia conhecida. Arquivos militares mostram que esses fenômenos vêm sendo monitorados há décadas. O mais inquietante não é o que foi revelado, é o que ainda permanece oculto. A onda global nos últimos anos, o número de avistamentos disparou. Pilotos treinados relatam objetos que mudam de direção instantaneamente, não possuem asas, não apresentam calor de propulsão. Vídeos oficiais mostram movimentos que desafiam a física convencional. Do Brasil aos Estados Unidos, do Japão à Europa, o mundo inteiro olha para o céu, e o céu parece responder. O Enigma 13, Atlas. Então surge um nome técnico, quase frio, 13, Atlas. O terceiro objeto interestelar detectado atravessando nosso sistema solar. 13 significa terceiro visitante vindo de fora do nosso sistema. Atlas é o sistema de monitoramento que o detectou. Objetos interestelares são raríssimos. Eles vêm de outros sistemas estelares. Carregam histórias cósmicas de bilhões de anos. Mas e se um deles não fosse apenas rocha e gelo? E se fosse algo mais? Observe a linha do tempo. Documentos vazados aumentam. Avistamentos se multiplicam. Objetos interestelares começam a ser detectados com mais frequência. Alguns teóricos acreditam que estamos diante de uma divulgação gradual. Uma preparação psicológica global. Primeiro, admitem fenômenos inexplicáveis. Depois, normalizam objetos vindos de fora. Por fim, revelam o impensável. Se isso for verdade, estamos na fase intermediária. A hipótese mais sombria: e se não for uma visita? E se for monitoramento? Civilizações avançadas poderiam observar planetas emergentes como a Terra, analisar comportamento, tecnologia, potencial destrutivo. Talvez o aumento dos avistamentos não seja chegada, mas vigilância. E 13, Atlas poderia ser apenas um mensageiro silencioso cruzando nosso quintal cósmico. Autoridades mantêm cautela. A maioria dos fenômenos recebe explicações convencionais, mas uma porcentagem permanece oficialmente não identificada. E é nessa pequena brecha que o medo cresce. Porque na história humana, grandes revelações nunca foram anunciadas de imediato. Elas foram preparadas. O fim ou o começo? Vivemos uma era em que telescópios enxergam além do invisível. Satélites monitoram cada centímetro do planeta. E mesmo assim, há objetos que não conseguimos explicar. Talvez 13, Atlas seja apenas um visitante natural. Talvez os avistamentos sejam falhas humanas. Ou talvez estejamos presenciando os primeiros capítulos de um contato inevitável. Se não estivermos sozinhos, a pergunta já não é se, é quando. E, principalmente, estamos o acordo, o silêncio e as primeiras denúncias. E se eu te dissesse que tudo começou décadas atrás? E se o primeiro contato não tivesse sido anunciado ao mundo, mas negociado em segredo? Há uma teoria persistente na cultura ufológica, um suposto acordo entre autoridades do governo dos Estados Unidos e uma civilização não humana. Segundo essa narrativa, encontros teriam ocorrido nos anos 1950. Alguns citam o presidente Dwight D. Eisenhower como figura central de uma reunião secreta. A versão diz que tecnologia teria sido trocada por permissão para estudos biológicos limitados. Provas oficiais, nenhuma confirmada. Mas o mito cresceu, e então surge um nome que incendiaria esse debate: Bob Lanson. Nos anos 1980, Lanson afirmou ter trabalhado em uma instalação secreta chamada S4, próxima à Área 51. Ele alegou que naves de origem não humana estavam sendo estudadas. Tecnologia de propulsão gravitacional estava sendo analisada. Um elemento químico desconhecido alimentava essas máquinas.
Suas declarações dividiram o mundo. Céticos apontam inconsistências. Apoiadores afirmam que ele revelou cedo demais o que hoje começa a aparecer nos relatórios oficiais. E se Lenzo estava falando a verdade antes do tempo, o BRASAOL, no centro do mistérios, e tudo isso parece distante. O Brasil também entrou nessa história. Em 1996, na cidade de Varginha, moradores relataram a captura de uma criatura estranha. O episódio ficou conhecido como o Caso Varginha. Testemunhas afirmaram ter visto um ser de olhos vermelhos e pele marrom. Militares teriam isolado áreas. Veículos do exército foram vistos na região. Oficialmente, autoridades negaram qualquer ocorrência extraterrestre. Mas relatos persistem até hoje. E não foi o único caso brasileiro. Nos anos 1970, a Força Aérea conduziu uma investigação chamada Operação Prato, no Pará. Moradores relatavam luzes que desciam do céu e causavam marcas físicas. A operação produziu relatórios, fotos e registros. Décadas depois, parte desse material foi liberado. Por que investigar oficialmente algo que não existe? Ou melhor, o que exatamente foi investigado? 13. Atlas e o possível início de algo maior. Avançamos para o presente. Objetos não identificados são discutidos abertamente em audiências governamentais. Relatórios admitem fenômenos que desafiam explicação. E telescópios detectam visitantes interestelares. Surge o nome técnico, 13, Atlas. O terceiro objeto confirmado vindo de fora do nosso sistema solar. Uma rocha? Um cometa? Ou apenas o que conseguimos enxergar? Teóricos sugerem que estamos vivendo uma divulgação gradual. Primeiro, histórias desacreditadas. Depois, denúncias isoladas. Em seguida, investigações oficiais. Agora, normalização pública. E se 13, Atlas não for o evento principal, mas apenas um sinal, um marcador temporal? Talvez o suposto acordo, as denúncias de Lenzo, os casos brasileiros e os avistamentos globais sejam capítulos desconectados. Ou talvez sejam parte de um processo lento. Preparação. Porque se houver contato real, aberto, inegável, ele não começará com um anúncio. Começará com a normalização do impossível. E talvez já tenha começado. Trilha final crescente. Tela escurece. Se não estamos sozinhos, há quanto tempo eles estão aqui?